Pilotos ignoram a mulher negra, mas quando o avião cai, ela assume o controle e surpreende o mundo. O alarme de emergência do voo 837 perfurou o ar da cabine como um grito desesperado. Luzes vermelhas piscavam freneticamente no painel de instrumentos enquanto o Boeing 757 despencava em queda livre a uma altitude de 10.000 metros. Na cabine, o capitão Richards estava inconsciente, com sangue escorrendo de um corte na testa, e o copiloto Bradley lutava sozinho com os controles que não respondiam. Mayday, Mayday. Este é o voo 837 da Pacific Airlines. Perdemos o controle total da aeronave, gritou Bradley no rádio, com a voz trêmula de puro pânico. Enquanto isso, na cabine de passageiros, 342 pessoas viviam seus últimos momentos de terror. Máscaras de oxigênio balançavam violentamente, bagagens voavam pelos corredores e gritos desesperados ecoavam por toda a aeronave. Mas havia alguém ali que não gritava. Diana Foster, de 34 anos, permaneceu calma no assento 16A, observando cada movimento da aeronave em queda com a precisão técnica de alguém que havia passado 15 anos pilotando caças militares. Seus olhos analisavam automaticamente os ângulos de descida, a velocidade do vento e o comportamento das superfícies de controle. Ela não estava apenas observando o desastre se desenrolar, mas também calculando soluções. Apenas 2 horas antes, Diana tentará se apresentar à tripulação no aeroporto. Como piloto comercial certificado e ex-oficial da Força Aérea, era protocolo padrão se identificar ao voar como passageira. Mas o capitão Richards mal olhou para ela. Ah, claro, mais uma comissária de bordo que pensa que é piloto, murmurou ele para Bradley, alto o suficiente para Diana ouvir. Essas cotas de diversidade estão ficando incontroláveis. Deixe-a ficar sentada ali atrás e fingir que entende de aviação. Bradley riu. A próxima coisa que vocês vão perceber é que eles vão querer mulheres pilotando porta-aviões também. Diana não respondeu. Apenas sorriu educadamente e se dirigiu para seu assento, guardando aquela humilhação como combustível para algo maior. O que aqueles homens não sabiam era que ela havia sido a primeira mulher negra a pilotar o caça F-22 Raptor em missões de combate, com mais de 3.000 horas de voo e especialização em pousos de emergência impossíveis. Agora, enquanto o avião despencava e os mesmos homens que a desprezavam gritavam por socorro na cabine, Diana desafivelou o cinto de segurança com uma calma que assustou os passageiros ao seu redor. Seus movimentos eram precisos, calculados, como se ela já soubesse exatamente o que iria acontecer. A comissária de bordo correu pelo corredor, tentando acalmar os passageiros em pânico. Diana a segurou gentilmente pelo braço. Preciso ir para a cabine. Agora. Senhora, todos os passageiros devem permanecer sentados durante a emergência. Gritou a comissária de bordo, sua voz competindo com o barulho ensurdecedor dos alarmes. Diana olhou diretamente nos olhos da mulher desesperada. Sou piloto certificado. Força Aérea Fulmer. Se você quiser ter alguma chance de sobreviver, leve-me até lá. Por um instante que durou uma eternidade, a comissária de bordo hesitou. Então, algo no olhar calmo e determinado de Diana a convenceu. Ela sentiu e começou a caminhar pelo corredor caótico. Enquanto caminhava em direção à cabine, os mesmos homens que a haviam humilhado agora lutavam desesperadamente contra a morte. Diana não pôde deixar de sorrir ironicamente. Se você está curtindo esta história de superação de adversidades e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma simples humilhação se transformaria no momento que mudaria a vida de todos a bordo para sempre. Enquanto Diana caminhava pelo corredor em direção à cabine, os gritos de terror dos passageiros se misturavam ao som ensurdecedor dos alarmes. Mas sua mente estava focada em algo muito além do caos ao seu redor. Ela estava revivendo cada segundo daquela humilhação de 2 horas atrás. No portão de embarque, o capitão Richards fora ainda mais cruel do que ela imaginara inicialmente. Quando Diana se aproximou educadamente para se identificar como piloto certificada, ele nem sequer olhou para sua licença de piloto. Olha só, Bradley, disse ele, virando-se para o copiloto com um sorriso irônico. Mais uma daquelas pilotos de diversidade que apareceram depois que mudaram as regras. Aposto que ela pilotou um Cessna 152 2 vezes e agora se acha melhor. Bradley riu alto demais. Cara, lembra daquela mulher mês passado? Ela disse que era experiente e quase derrubou o avião taxiando para a pista. Essas cotas estão virando piada. Exatamente, continuou Richards, agora falando diretamente com Diana como se ela fosse uma criança. Querida, eu sei que você quer se sentir importante, mas isso é assunto sério. Deixe os homens fazerem o trabalho, ok? O que mais doeu não foram as palavras, mas o riso.
Outros pilotos que passavam pelo portão começaram a prestar atenção à comédia. Um deles até tirou uma foto discreta, provavelmente para compartilhar no grupo do WhatsApp com uma piada sobre outra mulher que se acha piloto. Diana engoliu a humilhação em silêncio, mas por dentro uma chama se acendeu. Eles não tinham ideia de quem estavam menosprezando. Diana Foster não era uma piloto qualquer. Ela foi a única mulher negra a comandar missões de resgate em território hostil no Afeganistão. Ela havia pousado caças danificados em pistas improvisadas sob fogo inimigo. Tinha mais horas de voo em situações extremas do que Richards e Bradley juntos. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto ela se afastava, Richards gritou alto o suficiente para metade do aeroporto ouvir: "Ei, princesa, quando você crescer e quiser voar de verdade, venha me encontrar. Talvez eu deixe você limpar minha cabine." A risada que se seguiu ecoou pelo terminal como um tapa na cara. Os passageiros se viraram para olhar. As crianças perguntavam aos pais o que estava acontecendo. Diana sentia cada olhar de pena, cada sussurro da pobre menina. Agora, 2 horas depois, ao abrir a porta da cabine, onde os mesmos homens que a humilharam lutavam desesperadamente por suas vidas, Diana não pôde deixar de notar a cruel ironia do destino. Bradley estava sozinho nos controles, com o suor escorrendo pelo rosto e a mão tremendo violentamente nos controles. Richard jazia inconsciente, com sangue escorrendo de um corte profundo na testa, onde ele o atingira durante a primeira turbulência violenta. "Não consigo! Não consigo!" Bradley gritou no rádio. "Perdemos tudo. Hidráulica, elétrica, navegação. Estamos em queda livre." Quando Diana entrou na cabine, Bradley olhou para ela em completo desespero, sem reconhecê-la imediatamente. "Você é piloto. Por favor, me diga que sabe o que está fazendo." Por um breve momento, Diana considerou lembrá-lo exatamente de quem ela era. Considerou mencionar os comentários sobre cotas de diversidade e princesa. Considerou deixar o peso da ironia esmagá-lo completamente, mas 342 vidas estavam em suas mãos. "Saia da cadeira", disse ela com uma calma que contrastava brutalmente com o pânico dele. Agora, Bradley hesitou por um segundo, seus olhos finalmente reconhecendo o rosto da mulher que ele havia humilhado no aeroporto. O choque era visível. A mesma princesa que eles haviam dito para crescer, era agora literalmente a única coisa entre eles e a morte certa. Você é, ele gaguejou. "A piloto da diversidade que vai salvar sua vida", concluiu Diana, assumindo os controles com movimentos precisos e confiantes. Cada nova humilhação que sofrerá nas últimas horas apenas alimentava algo dentro dela que aqueles homens arrogantes não conseguiam ver. Uma determinação forjada no fogo de 1000 batalhas que eles jamais teriam coragem de enfrentar. O que eles não sabiam era que cada palavra de desprezo apenas preparara o terreno para o momento em que descobririam quem realmente estava no comando. Diana assumiu o controle do Boeing com a precisão de um cirurgião. Seus dedos deslizaram pelos instrumentos com uma familiaridade que deixou Bradley sem palavras. Cada movimento era calculado e confiante, como se ela tivesse nascido naquela cabine. "Estabilizando a altitude a 8.000 metros", murmurou ela, ajustando os flaps manualmente. "O sistema hidráulico principal está inoperante, mas o secundário ainda está respondendo. Bradley, preciso que você monitore a pressão do combustível enquanto eu trabalho nos controles de voo." Bradley obedeceu automaticamente, com as mãos ainda trêmulas. O contraste era brutal. 2 horas antes, ele a estava ridicularizando como uma piloto de cotas. Agora ele dependia dela para sobreviver. Mas o que realmente assombrava Diana não eram apenas os insultos de Richard e Bradley. Era a reação de todos no aeroporto que testemunharam a humilhação. Quando Richard gritou: "Ei, princesa, talvez eu deixe você limpar minha cabine", outros pilotos da Pacific Airlines no portão caíram na gargalhada. Um deles até filmou discretamente com o celular, provavelmente para compartilhar com o grupo de pilotos da empresa. "Nossa, isso foi bom", riu o capitão Morrison, veterano de 20 anos na empresa. "Essas mulheres acham que voar é como dirigir um Uber." A pior parte foi quando a supervisora de voo Rebecca Walsh, uma das poucas mulheres em posição de autoridade, passou pelo grupo sem dizer absolutamente nada. Ela apenas baixou os olhos e apressou o passo, como se não tivesse visto ou ouvido nada. A irmandade que Diana esperava encontrar simplesmente não existia quando o preconceito vinha de cima. "Deixe-a tentar", disse Richard, alto o suficiente para Diana ouvir. Quando ela sofrer sua primeira turbulência séria, ela se lembrará de que lugar de mulher é servir café, não pilotar aviões. O que nenhum deles sabia era que Diana Foster havia pilotado missões de resgate em território hostil por 5 anos consecutivos.
Ela havia pousado F-22 danificados em pistas improvisadas sob fogo inimigo no Afeganistão. Suas mãos guiaram aeronaves através de tempestades de areia que cegavam os instrumentos, em zonas de guerra onde um erro de cálculo significava morte instantânea. Ela se formou como a primeira da turma na Academia da Força Aérea, quebrando recordes de precisão em simulações de emergência. Seus instrutores a chamavam de gelo líquido, fria sob pressão, mas fluida em qualquer situação. Agora, enquanto estabilizava o Boeing em queda livre, Diana não pôde deixar de sorrir ironicamente. Primeira turbulência séria, Richards havia dito. Bem, lá estava ela. Diana Bradley disse, com a voz mais respeitosa agora. Nunca vi ninguém assumir o controle daquele jeito. Onde você aprendeu isso? Ela nem olhou para ele. Em lugares onde homens como você e Richard jamais ousariam pisar. A verdade é que Diana havia deixado a Força Aérea não por incompetência, mas por frustração. Depois de 5 anos salvando vidas e servindo ao seu país, ela havia sido preterida em promoções 3 vezes consecutivas, sempre para homens brancos com menos experiência e avaliações piores. A explicação oficial era sempre a mesma: precisava desenvolver mais liderança ou demonstrar maior comando sobre as tropas. Quando finalmente recebeu uma promoção, foi para um cargo administrativo, longe dos céus, longe da ação, basicamente um armário onde o oficial militar mais condecorado de sua turma poderia ser discretamente esquecido. Foi então que Diana tomou a decisão mais difícil de sua vida: abandonar a carreira militar e tentar a aviação civil. Ela achava que, no setor privado, o mérito falaria mais alto que o preconceito. Como ela estava enganada. Combustível essencial, anunciou Bradley, interrompendo suas memórias. Temos talvez 15 minutos de voo. Diana olhou pela janela da cabine. Abaixo deles, apenas montanhas cobertas de neve e florestas densas se estendiam até o horizonte. Não havia grandes aeroportos num raio de 300 quilômetros em nenhuma direção. Mas havia algo que ela notara no mapa durante o briefing de segurança. Uma informação que seu treinamento militar lhe ensinara a sempre memorizar. Uma pequena pista militar abandonada, construída durante a Guerra Fria e esquecida pelos mapas civis modernos. Bradley, quero que você entre em contato com o controle de tráfego aéreo de Denver. Diga a eles que estamos declarando emergência máxima e precisamos que todos os recursos de resgate disponíveis sejam direcionados para as coordenadas que estou prestes a lhe dar. Quais coordenadas? Não há nada nesta região. Diana ajustou a trajetória do avião com um movimento suave, mas determinado. Confie em mim. Ou prefere que eu chame o Richards para assumir? Bradley olhou para o capitão ainda inconsciente e balançou a cabeça rapidamente. Não, não. Você está no comando. Pela primeira vez desde que entrará na cabine, Diana sorriu genuinamente. Agora você entende. O que Bradley não sabia era que Diana não estava apenas pilotando o avião. Ela estava executando um plano que começara a se formar em sua mente no momento em que Richards a humilhara no aeroporto. Não um plano de vingança, mas algo muito mais poderoso. Um plano para a redenção total. Cada movimento que ela fazia nos controles era calculado não apenas para salvar o avião, mas para provar irrefutavelmente que os homens que a desprezavam haviam cometido o maior erro de suas vidas profissionais. A mulher que eles chamavam de princesa e a quem diziam para crescer agora tinha em suas mãos não apenas 342 vidas, mas o destino profissional de todos os homens que duvidavam de sua competência. E Diana Foster estava prestes a transformar a humilhação mais dolorosa de sua vida na vitória mais espetacular que a aviação civil já presenciara. Com apenas 12 minutos de combustível restantes, Diana avistou a pista militar abandonada emergindo das montanhas como uma cicatriz cinzenta no meio da vastidão branca. 1.200 metros de concreto rachado. Exatamente metade do comprimento necessário para um Boeing 757 em condições normais. Isso é suicídio, Bradley murmurou, com as mãos suando nos controles secundários. Nenhum piloto comercial tentaria isso. Diana ajustou os flaps manualmente, seus olhos calculando ângulos de descida impossíveis. Você tem razão. Nenhum piloto comercial tentaria isso. O que Bradley não entendia era que Diana Foster não era apenas uma piloto comercial. Ela era uma veterana de guerra que havia pousado caças danificados em pistas improvisadas sob fogo inimigo no Afeganistão. Ela havia comandado missões de resgate em que um erro de cálculo significava morte instantânea para sua equipe. Mayday, Mayday. Aqui é o voo 837 em aproximação final para um pouso de emergência. Bradley transmitiu, com a voz embargada. Voo 837, aqui é a Torre de Denver. Confirme a tentativa de pouso na pista militar abandonada, seção 16.
Essa pista não é autorizada para aeronaves comerciais. Diana pegou o rádio das mãos trêmulas de Bradley. Torre de Denver, aqui é a comandante Diana Foster, oficial certificada da Força Aérea com autorização para pousos de emergência em território militar. Declaro estado de emergência máxima e assumo total responsabilidade por esta operação. Um silêncio tenso tomou conta do rádio. Então, comandante Foster, confirmamos sua identificação em nossos registros. Autorização concedida. Boa sorte. Bradley olhou para Diana com os olhos arregalados. Comandante, você é um oficial militar. Naquele momento, o capitão Richards começou a recobrar a consciência, gemendo baixinho enquanto tentava focar os olhos embaçados. O quê? Onde estamos? Disse Bradley, com a voz trêmula, numa mistura de terror e reverência. A passageira é comandante da Força Aérea. Ela está tentando nos salvar. Richards tentou se sentar, com sangue ainda escorrendo pela testa. Seus olhos encontraram Diana nos controles principais, e lentamente a compreensão começou a se formar em sua mente confusa. A mesma mulher que ele humilhara, chamara de princesa e mandara crescer, agora comandava uma operação de pouso que poucos pilotos no mundo ousariam tentar. Não, não pode ser, sussurrou Richards, com a cor desaparecendo completamente do rosto. Diana mantinha os olhos fixos nos instrumentos. 6 minutos para o impacto. Bradley, quero que você monitore a velocidade de descida. Richards, se conseguir se manter consciente, observe a pressão hidráulica. O avião cortou as nuvens baixas, revelando a pista militar abaixo como uma linha estreita que desafiava a física. Diana ajustou os controles com precisão cirúrgica, cada movimento calculado com base em milhares de horas de experiência em situações impossíveis. Velocidade: 180 nós, 170, 160, murmurou Bradley, com a voz hipnotizada pela competência absoluta que testemunhava. Na cabine de passageiros, um silêncio mortal tomou conta. 342 pessoas sentiram o avião descendo em um ângulo que desafiava tudo o que sabiam sobre voos comerciais, mas de alguma forma mantendo uma estabilidade que só poderia vir de mãos excepcionalmente experientes. 50 metros, 40, 30, Bradley continuou a contagem, sua voz agora cheia de admiração e terror. Diana levantou o nariz do avião no último segundo, executando um flare perfeito que suavizou o impacto. As rodas principais tocaram o concreto com um rugido ensurdecedor, seguidas pela roda do nariz. Imediatamente, ela acionou os freios de ré com força total. O Boeing deslizou pela curta pista como uma bala, com faíscas voando das rodas superaquecidas. Diana manteve o controle total da aeronave, ajustando a direção com micromovimentos do pedal do leme. Com apenas 50 metros de pista restantes, o avião finalmente parou. Silêncio absoluto tomou conta da cabine. Bradley encarou Diana como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ela tirava os fones de ouvido. Eu nunca vi nada parecido na minha vida. Richards, agora completamente lúcida, estava em estado de choque. O homem que 2 horas antes a havia ridicularizado como piloto de cota acabará de testemunhar o pouso tecnicamente mais perfeito de seus 20 anos de carreira. Como você fez isso? Perguntou Richards, com a voz entrecortada, um sussurro. Diana desligou metodicamente os sistemas principais, cada movimento demonstrando a competência que aqueles homens tinham sido arrogantes demais para reconhecer. 15 anos de treinamento militar. 5 anos comandando missões de combate. 3.500 horas de voo em condições extremas. Ela se virou para encará-los diretamente. Tudo o que você poderia ter descoberto se tivesse se dado ao trabalho de verificar minhas qualificações em vez de presumir que eu era apenas mais um piloto de diversidade. A porta da cabine se abriu e a comissária de bordo entrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Comandante Foster, todos os passageiros foram contabilizados. Os serviços de emergência estão a caminho. Comandante Foster, repetiu Richards, e a constatação final o atingiu como um tapa na cara. Você realmente é a primeira mulher negra a comandar caças F-22 em território hostil, acrescentou Diana calmamente. Condecorada com a medalha de honra por 5 missões de resgate bem-sucedidas. Instrutora certificada para pousos de emergência extremos. Bradley escondeu o rosto nas mãos. Meu Deus, o que fizemos? Lá fora, as sirenes das ambulâncias e dos bombeiros se aproximavam. Luzes vermelhas e azuis começaram a iluminar a cabine. Mas dentro da cabine, apenas o peso da humilhação completa e da justiça servida na temperatura perfeita pairava no ar. Você me chamou de princesa, disse Diana, levantando-se da cadeira com absoluta dignidade.
Você disse que mulheres como eu só servem para limpar cabines. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Richards. Bem, eu acabei de limpar a bagunça que você fez. Richards tentou falar, mas as palavras não saíam. A mulher que ele havia menosprezado publicamente acabará de salvar a sua vida e a de outras 341 pessoas com uma demonstração de habilidade que ele jamais poderia igualar. À medida que as equipes de resgate se aproximavam e a realidade do que havia acontecido começava a se impor, uma única verdade ecoou no silêncio daquela cabine. A mesma competência que eles haviam sido arrogantes demais para reconhecer agora era impossível de ignorar, e o mundo inteiro estava prestes a descobrir exatamente quem eram os verdadeiros profissionais naquela cabine. 6 meses após o pouso milagroso que salvou 342 vidas, Diana Foster subiu ao palco principal da Convenção Internacional de Aviação, sendo aplaudida de pé por mais de 5.000 pilotos e executivos de companhias aéreas de todo o mundo. Senhoras e senhores, apresento a presidente da Associação Mundial de Pilotos. Apresento a vocês a capitã Diana Foster, a primeira pessoa na história da aviação civil a realizar um pouso de emergência em uma pista militar abandonada sem perder uma única vida. A ovação durou 4 minutos inteiros. Flashes de câmeras iluminaram o auditório enquanto Diana, agora vestindo o uniforme oficial de capitã da Pacific Airlines, a mesma companhia onde havia sido humilhada, caminhava com absoluta dignidade até o microfone. 7 meses antes, com a voz ecoando pelo auditório silencioso, 2 homens me disseram que lugar de mulher era servir café, não pilotar aviões. Ela fez uma pausa, permitindo que as palavras assimilassem. Hoje, comando a frota de emergência da Pacific Airlines e treino pilotos para situações extremas. Na plateia, escondido nas últimas fileiras, Richards assistia com o rosto enterrado nas mãos. Após o pouso de emergência, uma investigação interna da Pacific Airlines revelou não apenas sua incompetência técnica durante a crise, mas também um histórico de comportamento discriminatório documentado por diversas funcionárias ao longo dos anos. O inquérito administrativo constatou que Richards havia falsificado horas de voo em seu currículo e que sua licença de piloto comercial havia expirado tecnicamente 2 anos antes. A empresa, tentando evitar um escândalo maior, o demitiu discretamente por motivos disciplinares. Nenhuma outra companhia aérea o contrataria. Bradley, por sua vez, havia sido rebaixado a copiloto em voos domésticos de curta distância. Durante depoimentos internos, vários colegas relataram seu comportamento misógino e racista, incluindo o incidente no aeroporto, que foi parcialmente filmado por passageiros e viralizou nas redes sociais com a hashtag piloto preconceituoso. A aviação não tem a ver com gênero, cor ou origem social, continuou Diana do palco. Tem a ver com competência, treinamento e coragem para tomar as decisões certas sob extrema pressão. A transformação na Pacific Airlines foi radical. A empresa, que inicialmente tentou minimizar o escândalo, foi forçada a reavaliar completamente suas políticas após pressão pública. Diana não só foi promovida a piloto-chefe, como também passou a liderar o novo programa de diversidade e excelência em aviação da empresa. 9 mulheres e 15 pessoas de minorias étnicas se juntaram à nossa equipe de pilotos nos últimos 6 meses. O CEO da Pacific Airlines havia anunciado isso na semana anterior, e nossa taxa de incidentes caiu para 0 desde que implementamos os novos protocolos de treinamento desenvolvidos pelo capitão Foster. O programa de treinamento que Diana havia criado, com base em sua experiência militar e situações de combate, tornou-se referência global. Companhias aéreas de 43 países solicitaram licenciamento para seus métodos. O protocolo Foster passou a ser material obrigatório nas escolas de aviação. No palco da convenção, Diana olhou diretamente para a câmera, transmitindo ao vivo para 120 países. Para cada menina negra a quem já disseram que não tinha potencial para liderança, para cada mulher que já ouviram que não tinha o perfil, eu digo, sua competência falará mais alto do que qualquer preconceito. A plateia explodiu em aplausos novamente. Nas redes sociais, o vídeo já havia acumulado milhões de visualizações, com comentários de mulheres do mundo todo compartilhando suas próprias histórias de superação. Rebecca Walsh, a supervisora que presenciou a humilhação de Diana no aeroporto e não fez nada, pediu demissão da Pacific Airlines uma semana após o incidente. Em entrevista a um jornal, ela admitiu: "Eu não tive coragem de defender o que era certo. Conviver com essa covardia depois de ver sua grandeza tornou impossível para mim continuar na empresa." 3 dos 4 pilotos que riram da humilhação de Diana no portão de embarque foram transferidos para voos noturnos de carga, a posição mais baixa na hierarquia da aviação comercial. O quarto pediu transferência para outra empresa quando seus próprios colegas começaram a isolá-lo socialmente. Mas a mudança mais importante, continuou Diana, não aconteceu em salas de reunião ou manuais de treinamento.
Aconteceu na mente de toda uma geração de jovens que agora sabem que o céu não tem limites de gênero ou cor. A Fundação Diana Foster para a Aviação Inclusiva, criada com o dinheiro do prêmio internacional que ela recebeu, já havia concedido bolsas de estudo em aviação a 230 jovens mulheres de comunidades marginalizadas. 15 delas já haviam se formado e trabalhavam como pilotos comerciais. Richards, ainda na plateia, levantou-se discretamente e começou a sair do auditório. Ele não conseguia mais assistir. Sua própria arrogância havia criado a lenda que agora o assombrava todos os dias. Nos grupos de WhatsApp para pilotos, seu nome havia se tornado sinônimo de incompetência. A esposa dele pediu o divórcio depois que o vídeo da humilhação viralizou em suas redes sociais. Há uma última lição que aprendi naquele dia terrível, disse Diana, concluindo seu discurso. A melhor vingança é nunca destruir aqueles que te machucaram. A melhor vingança é se tornar tão extraordinariamente competente que a própria existência do seu sucesso expõe a pequenez daqueles que duvidaram de você. Diana desceu do palco sob uma ovação de pé de 10 minutos. Repórteres imediatamente a cercaram, mas ela passou direto por eles em direção a um grupo de 15 jovens pilotos, todos negros, latinos e asiáticos, que a aguardavam em seus uniformes da New Pacific Airlines. Prontos para o primeiro voo como capitães? Perguntou Diana, sorrindo. Sim, senhora, responderam em uníssono, orgulhosos de saber que estavam fazendo história. Enquanto caminhavam juntos em direção aos hangares, Diana pensou em Richards e Bradley. Ela não sentiu raiva nem satisfação cruel com a queda deles. Sentia apenas pena de homens tão pequenos que precisavam menosprezar os outros para se sentirem grandes. A verdadeira vitória de Diana Foster não foi pousar um avião em condições impossíveis. Foi uma prova de que competência e caráter sempre superaram preconceito e arrogância. Se esta história de superação tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias reais de pessoas que transformaram a humilhação em combustível para a grandeza, porque às vezes a injustiça que sofremos hoje é apenas o universo nos preparando para a glória que merecemos amanhã.